Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme e vamos para mais um momento de reflexão na Palavra de Deus com o tema Pensamentos de Paz. Baseado, obviamente, no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, é um versículo muito conhecido, em que Deus, através do profeta Jeremias, diz para o povo de Judá: Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Em outras versões está escrito: bem sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, para te dar o fim que desejais. Eu costumo dizer que esse versículo é a galinha de ovos de ouro de cristãos materialistas, Porque esses cristãos costumam interpretar esse versículo como se ele estivesse dizendo assim: Deus vai fazer você prosperar, Deus vai fazer você conquistar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos, você vai conseguir fazer o que você deseja. Geralmente os cristãos materialistas interpretam dessa forma, Bom, antes de dar início à reflexão desse versículo, eu quero deixar uma dica, uma boa regra de interpretação. Eu até falei sobre isso no meu Instagram. Para você que não me tem no meu Instagram, me segue lá, é _ Vitor Guilherme. De vez em quando eu posto alguns vídeos lá também. Uma boa regra de interpretação da Bíblia é você parar com essa mania de perguntar ao versículo o que ele significa para você e de achar que todos os versículos da Bíblia se encaixam perfeitamente e especificamente com os objetivos que você tem e as situações em que você está vivendo. Em outras palavras, você não deve perguntar ao versículo, o que é que você significa para mim? Não, você pergunta ao versículo seguinte: versículo, o que é que você realmente significa? A nossa leitura da Bíblia precisa ser imparcial, gente. Ao invés da gente se colocar no centro, a gente precisa buscar entender o real contexto do livro, o real contexto do autor e o real contexto daquela passagem que nós estamos lendo, para que a partir daí a gente entenda o princípio que está sendo ensinado e coloque em prática, A gente aprenda e coloque em prática. Nós não somos o centro da Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus e a sua glória. E é a glória de Jesus que nos faz bem, O Evangelho de Cristo é a força motriz e o fio escarlate por trás de cada versículo, para não dizer que é algo gritante, Podemos considerar assim também. Então, cada passagem da Bíblia tem um sentido único pretendido pelo autor. Embora possa existir várias aplicações, o sentido é único e você só vai entender o sentido se você entender o contexto, certo? Vamos contextualizar Jeremias 29:11? Vamos lá? O que está acontecendo aqui? Jeremias, para alguns que não sabem, ele foi um profeta, E durante 40 anos ele pregou e alertou o povo de Judá, que era localizado ali no sul de Israel, E ele pregou e alertou esse povo do pecado e da necessidade que o pecado causava de arrependimento do povo em relação a Deus. E durante muitos anos ele pregou, ele anunciou o juízo de Deus também, através da invasão dos babilônios, sobre Jerusalém, que de fato aconteceu, que já havia sido determinado por Deus como juízo e como castigo, por causa da rebelião daquele povo contra o próprio Deus. Então, Jeremias foi muito desprezado, porque essa mensagem ninguém quer ouvir, Hoje em dia as pessoas querem ir para a igreja para sentir boas vibrações, boas energias, boas sensações, mas dificilmente elas querem ser alertadas do pecado. Então Jeremias foi muito desprezado no seu tempo, como seria obviamente também nos dias de hoje, pela forma como a gente vê as pregações de hoje em dia, que são mais mensagens de massagear o ego do que de fato o Evangelho. Precisamos ter cuidado com isso, gente.
Então, Jeremias, durante muito tempo, chamou o povo ao arrependimento e o povo preferiu permanecer no erro, né? Em pecados como negligência. Eu falei sobre isso em um dos vídeos que eu tenho no meu canal. O título é Distantes de Deus. Assiste lá, é importante, é onde eu contextualizo bem. É o livro de Jeremias. E o povo começou, né, a se distanciar cada vez mais de Deus. Eles começaram a deixar de transmitir a lei de Deus aos seus filhos, começaram a oferecer sacrifícios defeituosos a Deus, de cordeiros defeituosos, e na lei de Deus dizia que os cordeiros deveriam ser totalmente qualificados, sem nenhum tipo de mácula ou de defeito. Mas eles passaram a esquecer dessas coisas. Eles começaram a fazer alianças com outros povos, povos pagãos, e começaram a cair na idolatria, se envolveram com prostituição e tudo mais. Só um parênteses, no livro de Jeremias a gente percebe que apenas 2 pessoas se converteram diante das pregações de Jeremias, né? Pelo menos 2 pessoas registradas na Bíblia, que foi o Ebed-Melech e o Baruque. Ebed-Melech era um eunuco etíope, do alto escalão do reinado do rei Zedequias, e Baruque era filho de um mordomo judeu também. Então ambos viveram nos tempos do último rei de Judá, o rei Zedequias. Apenas esses 2 são registrados na Bíblia como sendo convertidos, né, através da mensagem do profeta Jeremias. Por que eu estou falando isso? Porque parece que hoje o evangelho está muito popular, né? Está muito popular. Como eu falei há pouco, as pessoas parecem que só querem ir para a igreja para se sentir bem e não para ser alertadas do pecado, da justiça e do juízo. Jeremias fazia isso. O R.R. Soares, numa entrevista que ele deu à revista Eclésia, ele disse que ele prega a teologia da prosperidade mesmo, vai continuar pregando. Porque esse negócio de teologia do pecado, teologia da miséria, isso aí é para a igreja fracassada. Bom, então Jeremias eu acho que era muito fracassado, né? Para o R.R. Soares, né? Totalmente fracassado, vamos dizer assim. O fato é que, através do livro de Jeremias, eu entendo que o sucesso de um ministério não se baseia na quantidade de membros ou na quantidade de seguidores do Instagram ou de inscritos no canal, porque se for por isso, meu canal é um fracasso também, né? Meus vídeos não têm muitas visualizações, eu também não tenho muitos inscritos aqui no canal, mas glória a Deus, eu estou buscando pregar a verdade e continuarei fazendo isso. Se abençoar 1, abençoar 2, abençoar 3, amém também. Mas o sucesso de um ministério está na revelação da sã doutrina, tanto na teoria como na prática. E mesmo que a gente pregue a sã doutrina e as pessoas nos abandonem, o livro de Jeremias nos mostra que Deus sempre estará conosco. Não é isso que diz em Salmos capítulo 27, versículo 10? Ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Então, é muito melhor você meditar na fidelidade de Deus do que você ficar exigindo bênçãos de Deus, bênçãos materiais, reivindicando e determinando as coisas para Deus. Brevemente eu vou gravar um vídeo também falando sobre isso, a confissão positiva. Então, em Jeremias capítulo 29, o que estava acontecendo? O rei Nabucodonosor já havia levado cativo para a Babilônia alguns judeus, o templo já havia sido destruído, e Jeremias escreve o capítulo 29 para os judeus que já estavam exilados, dizendo que se esses judeus se voltassem para Deus, Deus os restauraria e os traria de volta à sua terra, após o período que Deus já havia determinado de cativeiro babilônico, que era um período de 70 anos. E é nesse contexto que Deus diz: os pensamentos que eu tenho a vosso respeito são pensamentos de paz. Resumo da ópera. O que significa, Vitor, pensamentos de paz aqui? Pensamentos de paz, nessa passagem, é uma promessa de perdão e de restauração de um povo que se rebelou contra Deus, se distanciou de Deus, esqueceu totalmente de Deus, rejeitou os profetas e decidiu fazer aquilo que era reto somente aos seus próprios olhos. É isso que significa pensamentos de paz. A restauração e a reconciliação do relacionamento com Deus, do povo de Judá, que havia se distanciado de Deus. E deixou Deus muito furioso, mas mesmo assim Deus não desistiu do seu povo. Deus mesmo assim decidiu purificá-los, e Deus não prometeu
que seria fácil, prometeu que iria blindá-los de sofrimento ou de dificuldades. Muito pelo contrário, Deus disse que eles passariam pelo cativeiro babilônico durante 70 anos, mas que no final de tudo Deus iria trazer reconciliação, redenção e restauração. Essa foi a promessa de Deus, porque é isso que é uma verdadeira prosperidade bíblica, né? Não é a ausência do sofrimento, mas é a comunhão com Deus em meio ao sofrimento. Então, através de Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós percebemos que Deus é um Deus que odeia o pecado, é um Deus que se ira contra o pecado, mas é um Deus que jamais desiste do seu povo, é um Deus que chama o seu povo ao arrependimento, e o maior exemplo disso é Jesus, né? Jesus sofreu a ira de Deus em nosso lugar. É isso que diz lá no livro de Isaías: ele foi transpassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós merecemos a ira que Deus derramou sobre Jesus, porque nós somos orgulhosos, nós somos idólatras, nós somos egoístas, por causa da nossa natureza pecaminosa, né? Eu costumo falar em todo vídeo isso, e é bom estar sempre reforçando, para que você fique atento às advertências da Bíblia, para que você não se deixe levar pelos seus desejos, pelo seu próprio coração, mas que você continue buscando a Deus a direção correta. Então, nós somos assim. Nós não merecemos apenas o exílio terrestre, mas o exílio eterno. Mas Deus, é uma expressão muito linda, né, na Bíblia, porque esse mais Deus mostra que Deus podia fazer exatamente o contrário, mas decidiu não fazer. Mas Deus enviou Jesus para redimir o seu povo dos seus pecados. Lá em Efésios capítulo 2 diz que ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, os quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o espírito da potestade do ar, dentre os quais também outrora andaste segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e os pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Mas Deus, todo dia agradeça a Ele por esse mas, porque todos nós merecemos o inferno. Mas Deus nos vivificou juntamente com Cristo Jesus. Então, pensamentos de paz, gente, é a reconciliação e a restauração do povo de Judá com Deus após o julgamento de 70 anos lá do cativeiro babilônico, e isso se aplica a nós também. O que é pensamentos de paz para nós em nossos dias? É a restauração e a reconciliação do relacionamento com Deus após o julgamento que foi derramado em Jesus Cristo. Deus não nos promete uma vida fácil aqui na terra. Jesus falou: no mundo tereis aflições. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo diz a Timóteo, que serve para nós também: aquele que quiser servir a Cristo piedosamente padecerá perseguição. Então, pensamentos de paz é o relacionamento com Deus por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Lembre-se, Deus não é um gênio da lâmpada mágica que vai realizar todos os seus desejos porque você quer muito. Deus, ele é o Senhor, o Rei do Universo, que governa soberanamente todas as coisas e faz tudo aquilo que lhe apraz. Bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que desejais. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.